irmãos, vamos abrir a palavra de Deus do Evangelho de João, no capítulo 3. Nós temos uma linda história, verídica, verdadeira, que diz assim: João capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos ler com calma e vamos buscar entender o que está aqui na palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Note que era um homem honrado do Conselho Nacional dos Judeus, e ele jamais disse que sabia que Jesus era Deus 100%, como o sistema religioso ensina, mas disse: sabemos que és mestre. Mas se consegue uma chave, melhor assim. Sabemos que és mestre vindo de Deus. Está correto? Correto. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Percebem? Ele tinha um entendimento que Deus estava com Jesus. Amém. Como a Bíblia diz. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esta é uma grande verdade. E nossos queridos irmãos Darivaldo, a nossa querida irmã Viviane e nosso querido irmão Pedrinho, que embora de pouca idade, mas ele já tem entendimento do que é certo e do que é errado. Não é isso, Pedrinho? E ele tomou também a sua decisão por Cristo Jesus. Não é por uma organização, não é por um sistema, mas é por Cristo Jesus. Amém. E Pedrinho tem 8 anos, não é isso, Pedrinho? Eu tinha 9 quando me entreguei a Cristo. E já são passados 54 e eu não desisti nunca. Batizou também com ele, né? Quando eu um aninho a mais do que ele, eu desci as águas batismais. Já passou mais de meio século. E eu amo a Cristo cada vez mais. Então, Pedrinho, você não tem motivos para desistir. Tá certo? Nunca. Ele está emocionado, e eu também. Quem não fica, né? A irmã Viviane também, o Darivaldo. Diz assim, então, Cristo falou para Nicodemos que queria mais discutir com Jesus, falar sobre coisas. E então Jesus diz para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Só sabe o que é nascer de novo quem já nasceu de novo. Eu nasci no dia 4 de janeiro de 1954. Eu sou bem velho, viu? Dizem que eu não entrei na arca de Noé, mas eu pisei na lama do dilúvio. Dizem isso, né? Ei, Rose, falam isso. Eu pisei na lama, mas dou graças a Deus por isso. E nasci de novo há 54 anos atrás. Hoje eu tenho 63, caminhando para 64. Então, quem não nascer de novo, disse Cristo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, isso chamou a atenção dele. Peraí, que negócio é esse? E ele então fala, como pode um homem, Darivaldo, nascer sendo velho, que não é o caso de Darivaldo, né? É mais o meu caso, irmão Jorge. Não é, irmão Jorge? Pode, porventura, olha a pergunta de Nicodemos, pode porventura tornar, Indochinha, a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha a pergunta que ele fez a Jesus. Mas Jesus respondeu no verso 5 de João 3, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, e ali está a água, e do Espírito, da mente, do relacionamento com Deus, não pode entrar no reino de Deus. Percebem, irmãos? As pessoas que estão aí no mundo afora, que não nasceram de novo, muitas delas respondem, eu creio em Deus, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. É preciso nascer o quê? De novo. E Cristo agora aprofundou a explicação dizendo, tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Ou seja, no momento que a pessoa desce as águas batismais, ela faz um compromisso com Jesus. Não com homens, mas com Jesus. A vida velha fica para trás. E agora tudo se faz novo. Louvado seja Deus por isso. Amém. E aí Cristo continua a explicar a Nicodemos coisas que ele nunca ouviu. E aqui também, em Cacimba, Diana, eu até depois tenho que estudar um pouco para saber como foi a origem disso, né, desse nome. Aqui talvez muitas pessoas também não ouviram ainda isso que Jesus falou para Nicodemos naquele dia. Que é nascido da carne é carne, Jesus disse. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Meus irmãos, quantas lições nós temos aqui. Quantas lições da Darivaldo e mãe Viviane. Pedrinho. Nascido do Espírito. É uma renovação da vida. Novos planos, novas ideias, novas ações. Ainda vivendo aqui, mas com a visão da eternidade. Os que nasceram de novo têm a visão da eternidade. Não mais só aqui. No dia que eu fiz a nossa casa com Rose, eu disse, olha, daqui da nossa casa para o céu. Nós não temos planos. Fizemos uma casa simples, como os irmãos conhecem. Muito simples. Não é? Alguns podem até achar que não é tão simples, mas é muito simples. É uma das mais simples daquele bairro. É a nossa casa. Porque nós não estamos pensando nisso aqui mais. A nossa visão está na eternidade. Quem nasce da carne é carne. E quem nasce do Espírito é Espírito. E Cristo acrescentou,
Verso 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. E eu quero dizer a vocês que ainda não deram esse passo, o que Cristo está dizendo a vocês aqui. E ele disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E a gente está vendo aqui o vento soprando, né? Que bênção esse vento. E Jesus disse, o vento assopra onde quer. E é verdade. Há poucos dias, lá nos Estados Unidos, na Flórida e em vários lugares da América do Norte e da América Central, o vento soprou, levando casas, edifícios, carros, pessoas. E Cristo tem razão, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Está ouvindo? O vento tem voz. A gente ouve. E no próprio microfone aqui, às vezes fala mais alto do que eu. Mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso, mestre? Como pode ser isso, Rabi? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Olha, irmãos, tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muita coisa que eu não sei ainda. É por isso que eu leio tanto, eu estudo tanto. É porque eu não sei quase nada. E eu passei, desde os primeiros anos da minha vida até hoje, estudando. E ainda sei muito pouco. Jesus respondeu no verso 10 e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Verso 11, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei as coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Que na época que esse texto foi transcrito, alguém colocou já que está no céu. Na realidade, ele ainda não estava no céu quando disse essas palavras, mas quando foi escrito, o copista colocou que está no céu. Hoje a gente sabe que ele está no céu e está também aqui entre nós. E Cristo acrescentou, e como Moisés levantou a serpente no deserto para curar, quem olhasse para a serpente ficava curado, que não era um símbolo de Cristo, não, mas era um símbolo da obra que Cristo fez. Cristo se fez pecado por nós. Cristo nunca foi serpente, mas ele se fez pecado por nós para que nós tivéssemos a salvação. E damos graças e louvores a Deus por isso, irmãos. O mundo seria muito pior se não houvessem pessoas como vocês e eu, que cremos em Cristo, alguns mais, outros menos. Se não houvessem pessoas como vocês e eu, o mundo seria muito pior. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos diferentes e melhores. Uma vez o presidente Bush, ele falou algo desse tipo em relação aos crentes, a um grupo de crentes lá nos Estados Unidos. Infelizmente, muitos não honram esta palavra. Infelizmente. E aí ele acrescentou, para que todo aquele que nele crê não pereça, louvado seja Deus, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa passagem belíssima está dentro desse contexto, porque Deus, digam comigo, porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Hoje nós temos uma esperança. Estão falando numa terceira guerra mundial, que já está praticamente começada.
mas nós não temos medo da guerra. E nós também não temos medo da morte. Irmão Darivaldo, irmã Viviane, irmão Pedrinho, meus amados, minha esposa Rose, nós não temos medo da morte. Não desejamos a morte. Irmão, se alguém me perguntar, Deus me livre disso. Eu não quero nem saber. Não quero saber de morte. Mas não devemos temer o quê? A morte. Até porque ela se tornou certa depois que o pecado entrou no mundo. E no verso 17, porque Deus enviou, irmão Darivaldo, irmã Viviane, irmão Pedrinho, todos os demais queridos aqui, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo acrescentou, quem crê nele, ou amém? Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meus amados, esta conversa que Cristo teve com Nicodemos fez dele uma outra pessoa. Ele nunca mais foi o mesmo. E eu quero dizer a vocês e aos meus amados aqui, que ninguém jamais é o mesmo. Nenhuma pessoa é jamais a mesma pessoa depois de ter um encontro com Cristo. Amém? E eu quero ler a parte final, estou concluindo, que está em João capítulo 19, verso 38. Rose me ajudou a encontrar essa passagem. Eu estava com ela na mente, mas não sabia onde estava. Rose me auxiliou, como sempre me auxilia. Diz aqui o que foi que aconteceu quando Cristo estava morrendo na cruz. Quando Nicodemos viu Cristo pendurado na cruz, entre a terra e os céus, ele se lembrou daquela conversa que ele teve com Jesus, que disse a ele, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja também um dia levantado. Percebem? E ele disse, este de fato é o Messias, e eu me rendo a ele, eu me entrego a ele. E agora ele tinha coragem de dizer ao mundo que ele também era um servo de Jesus. Amém por isso? Amém. Louvado seja Deus por isso. E veja o que aconteceu na morte de Jesus. Verso 38 de João, capítulo 19. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilato lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também quem? Nicodemos. Aquele, diz aqui o texto entre parênteses, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, porque ele tinha medo dos judeus, ele não queria confessar a Jesus, como muitos hoje têm medo de Jesus, não querem andar com a Bíblia, não, vão dizer que eu sou crente, mas agora ele era outra pessoa, e ele levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e eu estive ali perto desse jardim, em que ainda ninguém havia sido posto, e ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém? Amém. Se cumpriu na morte de Cristo também a profecia de Isaías 53, que diz, com o rico esteve na sua morte.
A salvação de Cristo é para todos nós. Nós que temos pouco, nós que temos muito deste mundo, não importa. Quando Jesus Cristo é aceito no coração, nós passamos a ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Amém? Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. E que Deus confirme a decisão dos nossos queridos irmãos Darivaldo, Viviane e Pedrinho. Amém. Ana Clara me disse que está ainda pensando muito. E eu disse, continue pensando. Ninguém deve se batizar se ela não sentiu ainda o desejo. Mas no dia que chegar o desejo, não é, Aninha? Ana Clara, ela também descerá as águas batismais para ser uma serva de Jesus, preciosa, querida, para crescer nos caminhos do Senhor. Amém. Nesse mundo tão escuro, tão perigoso, uma menina ou um menino como Pedrinho, uma menina como Ana Clara, aos pés de Cristo, faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Porque o mundo está confirmado no pecado, mas quem tem Cristo tem tudo. E quem não tem Cristo não tem nada, ainda que tenha bens ou o que quer que seja. Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. Amém. Amém? Nós vamos então entrar na água, não é isso? Eu vou entrar junto com eles e vamos ter então este batismo, que é um laço de união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Onde quer que vá, meu mestre, seguirei sem mais temer. Oh Jesus, segue-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Muito bem? Nós vamos então, irmãos, vocês já sabem, o batismo é um dos ritos que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. Tem um significado muito profundo. Qual é o significado do batismo? É morrer para o mundo e os seus prazeres, e um reviver, um ressuscitar com Cristo Jesus. Assim como ele também foi um dia morto, sepultado, e o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, então nós também somos sepultados e ressuscitamos com Cristo. Vamos fazer então umas perguntas breves aqui ao nosso querido irmão Darivaldo. Irmão, aceita ao nosso Deus como o único Deus verdadeiro e ao nosso Senhor Jesus Cristo, o seu divino Filho, como o seu Salvador pessoal? Está disposto a amar a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo e a seguir nada impede que o nosso querido irmão seja então batizado no nome do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com essa decisão? Levantem a sua mão. Amém. Louvado seja Deus. Está ali o papai, o Carlos, a Silvia, ali, né? Está feliz. Louvado seja Deus. Porque é uma entrega a Cristo, para viver com Cristo e para Ele, sendo cada vez mais o melhor filho, o melhor esposo, o melhor pai, o melhor amigo. Então, é uma grande bênção isso. Portanto, seguindo a ordem do Mestre, o amado então será batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer então a nossa oração, pedindo que Deus derrame
sobre o seu filho querido, o seu Espírito. Oremos, Pai querido, Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia. Louvado e engrandecido seja o teu nome de geração em geração. Que alegria, Senhor, aqui em Cacimba de Ana, na presença dos papais do nosso querido irmão Darivaldo, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus irmãos de fé. Ele toma a grande decisão da sua vida, seguindo a ordem do Mestre, sendo batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o tomes em suas mãos santas e gloriosas, a ele, a sua esposa, aos seus filhos, a toda a sua família, e que lhe concedas o seu Espírito, a fim de que ele viva em Espírito, conforme a tua santa palavra e os teus santos mandamentos. Amém. Guarda o teu servo sob os teus paternais cuidados. Dá-lhe a tua direção, é o que nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E envolver minha tentação, tu também tentaste. Irmã Viviane, que alegria nos céus, para a sua família, para todo mundo. Há festa no céu por isso. É a decisão sua, a decisão do irmão Darivaldo, do Pedrinho, e daqueles que estão se preparando também para esse momento. A irmã Viviane crê em Deus como o único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo como o divino Filho de Deus, o nosso Salvador. Amém, Deus. A irmã está disposta a amá-los, segui-los, e toda a orientação sagrada que está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para o seu bem, para o bem da sua família, para a honra e a glória de Deus. Louvado seja Deus. Quantos estão felizes com a decisão da nossa querida irmã Viviane? Amém. Alegria? Louvado seja Deus por isso. A irmã Daniela. Alegria, Deus seja louvado. Então, seguindo a ordem do Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, a Viviane será então batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar pedindo a Deus que derrame sobre a irmã o seu Espírito. Pai querido, Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, louvado e engrandecido seja o teu nome, por esse momento tão feliz aqui, ó Pai, Cacimba de Ana, diante dessa natureza tão bela que tu criaste um dia, e ela toma a grande decisão da sua vida, selando a fé com o nosso Senhor Jesus Cristo, no seu nome, ó Pai. Toma a irmã Viviane em tuas mãos, derrama sobre ela o teu Espírito, para que ela possa ter ânimo, alegria e força dos altos céus, para viver uma vida de santidade e de retidão em teus santos e retos caminhos. Amém. Toma a tua serva em tuas mãos, que ela possa ser cada vez mais uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor amiga, ó Deus, e que o mundo possa ver isso, os seus familiares, e também possam seguir esse exemplo que ela está dando. Amém. Toma a tua serva em tuas mãos e perdoe os seus pecados, os pecados de cada um de nós, ó Deus, e nos enchas com o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Se tu queres conduzir-me pela triste solidão, lançaste no deserto e meus pés seguir-te-ão. Oh Jesus,
momento de muita emoção. É isso, Pedrinho? A entrega, né, de um jovem por quem Cristo morreu. Ele, na sua idade ainda muito pouca, mas ele entendeu o amor de Cristo por ele. E então ele faz esse testemunho, dá esse testemunho público hoje, de que ele crê como seus pais creem em Jesus Cristo como o seu único Salvador. Amém. Isso é muito bonito, isso é muito significativo. E eu não tenho como não me emocionar. Não é verdade? Com os papais dele. Então, Pedrinho, me diga uma coisa. Você crê que Deus são três ou Deus é único? Deus é. Graças a Deus. Você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, como o seu Salvador pessoal? Graças a Deus. Você tem estudado a palavra, não é? Nem que durma um pouquinho, né? Aí o sono toma conta, mas você tem estudado a palavra, você tem uma Bíblia que o papai te deu, isso, e você gosta da palavra de Deus. Você está disposto, Pedrinho, a dar esse testemunho público aqui diante dos papais, dos vovô, vovó, né, de todos os irmãos, e você, pelo poder de Deus, não pela força que você tem ou que eu tenho, que a nossa força é pequena, mas pelo poder de Deus, você vai ser fiel a Jesus até o fim? Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem está feliz com essa decisão tão linda? Amém. Amém. Eu estou também. E os céus, muito mais. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmão Pedrinho, você será batizado segundo a ordem do Mestre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então orar pelo nosso amado. Pai querido, Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia. Amém. Louvado, engrandecido seja o teu nome, ó Pai, de geração em geração. Amém. Toma Pedrinho, ó Pai, em tuas mãos, enche-o com o teu Espírito, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo crescia em sabedoria e graça diante de ti e diante dos homens. Que assim também aconteça com Pedrinho, nesse mundo difícil que vivemos, mas que ele cresça nos teus caminhos para a honra e glória do teu nome. Amém. Que ele seja obediente ao papai, à mamãe, aos avós e sobretudo obediente a ti, e que ele continue firme até o dia em que vermos Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Amém. Toma o teu servo Pedro em tuas mãos, faz dele um servo teu, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, gentil. E se for tua vontade.